Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Bem, eu quero fazer aqui algumas explicações, e segundo o Tiago aqui do estúdio, vão para os nossos alunos, dentro do curso Vai Ser a Vivo, mas eu pedi para que ele ampliasse, para que colegas que estão aí no grupo, né, do Facebook, por exemplo, no grupo do NEAF, pudessem ter acesso a algumas informações importantes. Claro que quando é matéria a gente manda só para os alunos matriculados e tudo mais. Eu gostaria de dar algumas dicas importantes, porque, acima de tudo, esse é um concurso típico, né, de sucesso para aquele que planeja, né? Então, o planejamento é essencial em várias esferas da nossa vida, mas em concursos, sobretudo, quando se tem um conteúdo programático tão grande. Bom, eu gostaria de tecer aqui alguns comentários, mas eu acho que está cortando um pedaço aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Só um momento. Calma, gente. Isso. Agora sim. Vamos lá. Estava cortando um pedaço aqui do meu material, né? Acho que agora vai ficar bom. Vê aí. Fechou? Maravilha, pessoal. Tava com um probleminha. Direito constitucional, veja, a prova é um todo, né? Além de português e atualidades, a julgar pelo último concurso de 2015. Nós temos uma base interessante, porque foi VUNESP, pode ser muito bem VUNESP novamente, é o que tudo indica. Então, o que nós temos aí? Então, se nós vamos ter uma prova nos mesmos moldes, primeira coisa, nós temos 11 matérias de direito e 2 matérias atualidades e língua portuguesa, estão lá no curso, bonitinho, tudo legal. Bacana. Agora, a parte de direito constitucional vem junto com o MP. Ela é importantíssima, mas equivale a 6% da prova. Então você teve na última prova 6 questões. Se eu errei alguma porcentagem, vocês me cobrem, mas pelo que eu fiz todas as análises de madrugada, estava tudo certinho. Veja, todo mundo que está estudando nosso curso já começou a assistir aulas de conceito, classificação, objeto, elementos da Constituição, princípios, que são as aulas aí disponibilizadas, né, e outras que serão gravadas. Essas aulas aqui já gravadas do professor Luiz Carlos Santos Gonçalves, procurador regional eleitoral aqui de São Paulo. Depois, vocês podem reparar que ele vem com Estado, governo, tal, direitos e deveres. Então, quer dizer, além do artigo 5º, 6º, ele vem pedindo, ao invés, engraçado, esse edital, ele tem, assim, falhas terríveis. Quem fez esse edital não conhece tanto a legislação, porque é incrível. Tem hora que pede um assunto na frente, outro lá atrás repetem os assuntos, enfim. Direitos e deveres individuais e coletivos, ele poderia ter pedido, por exemplo, direitos e garantias, porque lá, se não dá a impressão que ele só pede o artigo 5º, mas não, logo depois vem direitos e partidos, então tecnicamente vai do 5º, passa pelo 6º, mas ainda tem o 12, então, enfim, isso vocês vão ver na aula de constitucional. Repartição de competência é um assunto ligado ao Estado e à Organização Federal. Então essa aula, esse bate-papo que eu estou tendo aqui, é justamente em como enfrentar esse edital. Legal. A parte do Poder Legislativo, ele pede ênfase ao processo legislativo, ele pede o Poder Executivo, tá? Ele pede o Poder Judiciário, o MP, obviamente, ele pediria, mas ele também ressalta a importância da Lei Orgânica do Ministério Público e também da Lei Orgânica, a Lei Complementar 734, a Lei Nacional, a Lei Orgânica Nacional e a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Essas duas são cobradas e caem, sim, na prova. Legal. Na parte de direito administrativo, você tem aí 6% também da prova. São 11 matérias, então é óbvio que nenhuma matéria vai ficar com 25%. Pode esquecer. Por mais que você diga eleitoral é gigante, você vai ver quantas questões caem de eleitoral. Isso é importante para que a pessoa não entre em desespero no tamanho do edital. Nem saiu o edital, mas a julgar pelo outro, pode esperar, porque bolinho não vem, vem chumbo grosso, como é esse edital. Aqui sim, nós temos muito mais conteúdo doutrinário do que legislativo.
Claro que temos também legislação no que tange, por exemplo, a organizações sociais, OCIP. Tudo isso tem lei. Não pense você que vai cair só questão doutrinária. Pelo contrário, cai dispositivo das leis em questão, mas não vem escrito aí qual lei é. Nós temos de saber porque nós trabalhamos com isso. Ok? A parte de licitações e contrato é a Lei 866693, a Lei do Capeta, enfim. Aqui, o que mais? A parte de agentes públicos. Será que ele quer 8.112? Por vezes, a gente quando vai ler um livro de direito administrativo e fala de agente público, inexoravelmente é citada a Lei 8.112 de 90, a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto Federal. Em São Paulo, o Estatuto Estadual é essa lei aqui, ó, é a 10.261 de 68. Então, por vezes, vocês vão ver adequações nas aulas para que nós possamos aí atingir o que o edital quer, o que a prova quer. A parte de bens, intervenção, também tem, obviamente, tem lei que trata de concessão, permissão, regime. Isso tudo tem de ser trabalhado. E a notícia boa, professor, eu estou vendo um monte de lei aí que vocês estão dizendo que essa prova pede. Dentro da área de aluno, nós deixaremos um documento com a legislação. Eu volto a dizer, além do material em slide, nós também fizemos um trabalho hercúleo, um trabalho de morrer. Isso aqui foi dose, que é fazer mais ou menos que um vade-mecum para o analista do Ministério Público aqui, que nós vamos trabalhar na lista jurídica. Tá legal? Então eu quero dizer como que isso foi feito. Eu gostaria como aluno de saber como que isso está sendo preparado em cada um dos cursos. Vou fazer isso também no TRT, então eu gosto que vocês saibam. Volto a dizer, lá dentro da área de aluno terão slides de aula e também a parte da legislação. Depois, eu queria comprar o curso, professor, mas eu estou com medo de se alterar. Se alterar, nós vamos fazer as alterações sem custo, tá legal? A parte geral do Código Penal. Aqui, ó, isso aqui é Código Penal, parte geral, os professores vão trabalhar com doutrina e com o texto. Só que aqui a coisa muda de figura. Você tem aqui, ó, 15%, tanto é que são matérias que nós já temos lá gravadas do professor Ricardo Andreucci e outras nós vamos colocar agora, dos delegados Ricardo Tomasi, Maurício Tomasi, do professor José Eduardo, entendeu? Do delegado Miranda. Então nós vamos colocar bastante coisa por aí que vem para adequar esse edital. Agora, eu chamo a atenção, 15% de penal, puxa vida, ele vem, desculpa, com a parte da geral, depois com a parte especial, ele não pede tudo. Tem coisa na parte especial muito estranha, porque ele vem aqui, ó. Parte especial. Repare, olha que coisa interessante. Dos crimes contra a administração. Gente, crimes contra a administração, eles podem ser praticados por funcionário público contra a administração pública, são crimes próprios, não é? Que você tem lá dos artigos 312 ao 326, haja vista que o 327 é uma norma penal explicativa, não é? Mas repare que ele pede peculato, concussão, né, 312, 316, corrupção passiva 317, prevaricação 319 e o conceito. Veja, por exemplo, ele não pede crime de extravio, sonegação de livre documento do artigo 314, né? Você não está vendo aí. Ele não pede condescendência criminosa, que é o artigo do 320, ele não pede 321, advocacia administrativa, e por aí vai, né? Violação de sigilo, 325, 326, ele não pede. E aí eu pergunto para vocês, edital é assim, repare que aqui ele só pede resistência, desobediência, desacato e corrupção ativa. Ele não pede, por exemplo, um crime de particular contra a administração, que é o artigo 332, tráfico de influência. E que seria justo de pedir se ele trabalhasse pedindo 357, que é a exploração de prestígio. Então, o que eu estou a dizer? O edital seleciona alguns tipos penais. Então, tomar cuidado com alguns materiais que eu vi por aí ensinando crimes que tecnicamente não entram. Falso testemunho ou falsa perícia, ainda vem em penal. E a parte especial. Fiz aqui algumas anotações que eu já nem lembro onde estão, mas enfim. Existem algumas leis, gente, por exemplo, a Lei 9.613, ó, lavagem, ocultação de bens.
Gente, essa lei teve alteração agora em 2017. Você tem alterações também na parte da... Aqui não, processo penal, essa aqui teve alteração, o resto é mais uma parte jurisprudencial que foi alterada, mas isso depois em aula vocês vão ver. Agora, na parte de processo penal, repare, eu falei que em penal você tinha 15%. E em processo penal também. Eu diria então que essas duas matérias têm de ser assim, o maior amor de vocês é penal e processo penal. Mas a prova, né, nós sabemos, é um todo, né? Não podemos ficar em uma matéria só. Temos de aprender como um todo para poder fazer um bom trabalho. Mas vamos bater um papo sobre penal. Obviamente, boa parte da prova é do processo, do Código de Processo Penal. Não haveria como ser diferente. Agora, reparem que, obviamente, politicamente, eles escolhem alguns assuntos e tal. Depois que ele pede juizados especiais, ele pede a execução, a lei de execução, que é enorme, né? E vai saber, né? Duro, pode não cair nenhuma questão de execução penal, né? Duro, né? E a parte de legislação especial. Vocês estão bem acompanhados aí, professores. O professor Ricardo Andreucci tem um dos livros mais festejados dele, é justamente Legislação Especial pela Saraiva. Então, mas tem de observar, por exemplo, no CTB, nós tivemos alteração, galera que está estudando aí com código velho, em 2018. Então, toma cuidado, tá bom? Nós tivemos essa lei 9.034, ó, ela já foi revogada pela 12.850 de 2016. Então, tudo isso a gente tem de fazer as devidas adaptações, tá? Pode ver que quem revogou aí de crimes a 9.034 foi uma lei posterior a essa prova de 2015, tá bom? Outra coisa importante, a identificação, tá aqui? Cadê? Uma outra que eu peguei aqui importante para falar com vocês. Identificação criminal, a 10.054. Ela foi revogada pela lei 12.037 de 2009. Tá bom? Que mais? A parte de violência doméstica. Nós tivemos alterações em alguns dispositivos em 2017. Então, a importância de estar com a legislação aí em dia é extremamente importante. Legal? Extremamente importante observar isso. O que mais que eu tenho para falar? Vamos lá. Ainda fazendo aí alguns comentários de peso. Quantas de civil? 7% de civil. Cai desde a LINDB, né? Cai desde a LINDB. Olha, eu estudei com LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Agora é Lei de Introdução aos Normas de Direito Brasileiro. Né? Muita coisa mudou, né? Então, quem está formado já há um tempão já pode ver isso aí, já muita coisa já mudou. Mas imagina, pedir para um professor gravar a lei de parcelamento urbano, como eu pedi aqui para o professor, ele falou, meu Deus, a lei é enorme. Vamos pegar pela prova aquilo que mais cai e tal. Você tem de fazer escolhas, porque é muita legislação. Parte de direito família, tal. Algumas alterações aqui, a professora e o professor Clilton, vai dividir com a professora Solange, então vocês estão em boas mãos, vão colocar algumas alterações que houve aí, tá? Estatuto do Idoso, tal. Outra coisa, é muito comum também repetir. Então você pega assuntos, por exemplo, de proteção de pessoas portadoras de transtornos mentais. Ele vai cair aqui e depois de novo. Então na nossa legislação, quando isso se repete, às vezes a gente fala, vide na matéria tal, para não ficar toda hora colocando o estatuto lá para vocês lerem. Por exemplo, o CTB, tem material que põe o CTB inteiro. Mas se o CTB cai na parte penal, repare, ó, Código de Trânsito Brasileiro. Mas olha o que ele fala lá em cima, disposições processuais penais em leis especiais. Então, nós não colocamos todo o CTB para vocês, e sim as disposições processuais penais. Então, não baixe o CTB inteiro, porque a parte administrativa dentro de processo penal, a mim me parece que não seja muito adequado. Não seja muito adequado, né? Essa forma. Que mais? Voltando aqui para o direito civil, vocês vão ter essas alterações. Processo civil. Tudo que está aqui é com base num código que já é velho. Então nós tivemos o novo Código de Processo Civil. Vocês estão aqui com 2 professores de primeira linha. Vocês estão aqui com Ailton Cocuruto, procurador de Justiça do Ministério Público aqui de São Paulo, e o professor Antônio Sanches, que
são caras assim que dominam isso aqui. Então vocês estão em boas mãos. Mas eu pedi a legislação de acordo com o novo código, obviamente, para colocar lá para vocês, tá bom? É bastante coisa para ler, então não tem jeito. E tem mais, tem assuntos que não precisa ser gênio em processo para saber que vai cair. Vai cair tutela na sua prova? Óbvio que vai cair tutela. Pode, não precisa printar porque está gravado no vídeo, então é óbvio, né, que eles vão pedir. Que mais? A parte especial, a infância e juventude, professor Douglas Oliveira, que mandou bala tanto no outro curso quanto nesse, está fazendo um belíssimo trabalho, tá? Ela equivale a 5%. Muita coisa do próprio estatuto, né, da criança e adolescente, com as observâncias do professor doutrinário, jurisprudenciais. Tutela é um capítulo gigantesco. É outro cara que tem um peso grande. Ele vem com 12%. Aqui tem de tudo, né, gente? Difusos e coletivos da ação civil pública, tem a questão do meio ambiente, tem a questão do consumidor, que é matéria que bate em mais de uma. Consumidor é um ponto importante. E é bom que até o doutor Edson, o doutor Clilton, né, doutorados na área, então vocês estão em boas mãos com isso. A parte de empresarial, a doutora Vanessa André já está na sua terceira aula lá gravando, eu não sei quantas já liberaram para vocês. Parte de empresa, empresário, segundo ela falou, Alessandro, eu tenho de pegar toda essa matéria, deixar com que fique de uma forma muito concisa, mas observando o que a VUNESP trabalha nesses pontos. E eu fiquei muito feliz com o resultado, espero que vocês também. A parte de direitos humanos, o professor Léo gravou, né? Não é o Léo de direito administrativo, é o delegado. Gravou hoje uma parte, extremamente cuidadoso o professor, eu acho que vocês vão se dar muito bem, olhou as provas, jogou as questões de prova no meio da aula dele, que ele achou que isso daria, né, um tempero legal, isso foi bacana, e também mandou a parte de legislação que cai. Como assim, professor? Cai, gente, cai documentos das Nações Unidas, cai não sei o quê, e cai na prova os artigos. É impressionante, mas os caras pedem isso. Direito eleitoral, Deus me livre. É o tamanho do mundo, Vocês têm o professor Felipe Lizardo e o doutor Luiz Carlos Santos Gonçalves, que é o atual PRE de São Paulo, quer dizer, vocês têm aulas fantásticas. O problema é um tempo que a gente tem de trabalhar isso e só vale 4%. Então nós temos aí de ir com calma. A parte de legislação é gigantesca. Agora eu gostaria rapidinho de falar uma coisa para vocês. A primeira fase você tem múltipla escolha, todo mundo já sabe disso. Tá? Se o edital se mantiver, é isso mesmo que vocês vão enfrentar. Cuidado, na segunda parte, você tem prova escrita e discursiva de caráter eliminatório e classificatório. Vocês vão ter 2 redações. Repita, 2 redações. 2 redações e 5 questões dissertativas. Olha bem, presta atenção nisso, porque isso mudou tudo na prova passada. Gente, olha isso aqui. As redações, elas versariam lá ou sobre direito penal ou direito processual penal. Legal? A segunda redação seria sobre tutela ou processo civil. Olha que interessante. Ela não seria uma de penal e uma de processo. Não. Uma de penal ou processo penal. Qual vingou na prova? Penal. Foi o que caiu na prova. E na segunda redação, poderia cair tutela ou processo civil. Que caiu? Tutela. Show? Beleza. Agora repare o que diz o resto. As questões discursivas, não são 5? Elas vão versar sobre aquilo que não foi contemplado nas redações. Teve gente analisando isso e achando assim, ó. Ah, então as questões não podem ser penal, nem processo, nem tutela, nem processo civil. Não, não é isso. As questões sobre as matérias não contempladas, ou seja, as questões não foram sobre penal, porque penal foi redação, e não foram sobre tutela, porque tutela foi redação. E realmente é verdade. E realmente. Tanto é que em 2015 nós tivemos uma redação de tutela, uma redação de penal. Repara lá, uma de penal e uma de tutela. Legal? Pode. E as questões foram uma de processo civil, uma de constitucional, uma de infância e juventude e uma de direitos humanos. Gente, eu fiquei muito... Não precisa falar, pergunte para quem fez essa prova, o que o Andreucci fez em penal e em processo penal, com prescrição virtual, com a revisão,
né? Foi fantástico o que o André Wood fez nessa prova. O professor Douglas com a questão também de infância, foi muito legal. Agora, a gente não pode dizer, o curso só é bom porque os caras conseguiram ir bem na segunda fase. Existe toda uma preparação. Por hora, o nosso curso está atendendo essa primeira fase, mas de olho lá na frente. É isso que eu quero que vocês saibam. Nós estamos de olho lá na frente. Essa foi a estrutura que eu acabei de explicar para vocês, onde você teve, além de tudo isso que eu expliquei, língua portuguesa 10, atualidades 3 e todo o resto, as 87, né? 87, 90, 100, e depois a composição de primeira e segunda fase. Isso é importante você ter essa noção para saber como foi o passado e como pode ser a sua prova. Aqui numa primeira fase você teve 21/6 e depois a outra 2 meses depois aí, aproximadamente, e a gente acha que isso deve ficar bem próximo. Tomara a Deus aí que a gente tenha um bom trabalho como fizemos no outro. Essa aqui é a estrutura, né, da prova como um todo, para que você possa depois aí dar um pause e analisar, porque você precisa planejar, fazer um trabalho sério e, acima de tudo, claro que é importante penal, claro que é importante, né, processo penal, não há dúvida, olha isso aqui, né? Não há dúvida, mas a gente não pode deixar de lado, porque matérias como administrativo é enorme, matérias como constitucional, só aqui, 6, 12, olha aqui, 7, 14 civil e processo civil. Então, fazer uma análise completa para que vocês possam fazer um trabalho bacana. Legal? Pessoal, eu espero que tenha sido produtivo, parar aí um tempinho para poder entender mais o que eu estou fazendo, o que eu estou estudando. No material de aluno, então, vocês vão ter os slides e também a parte de legislação, e eu conto com vocês. Muito obrigado e contem conosco para que possamos fazer um trabalho muito bacana. Fiquem com Deus, pessoal do Facebook aqui do grupo. A gente de vez em quando vai deixar umas questõezinhas aqui para a gente discutir de vez em quando, bater papo. Eu acho que vai ser interessante. Valeu, pessoal!